Qual é a torcida tricolor? Como é que vocês estão, gente? Muito felizes hoje com a vitória no Clássico, no Sansão. Hoje vamos falar de tudo isso, da importância dessa vitória para o São Paulo na tabela, na moral do time, né? Tudo isso. Vamos falar de tudo que aconteceu nesse jogo, vamos falar de polêmica, vamos falar de escalação, vamos falar de mudanças e queria começar dando as boas-vindas aqui pro Mozart aqui no nosso vídeo e queria já começar perguntando para o Mozart sobre a escalação do São Paulo, o que ele achou ali quando saiu, antes do jogo começar, o que ele imaginava. Vamos lá. Bom, boa noite. A escalação, quando saiu, eu não gostei. Principalmente pelo Patrick. Eu acho que ele tem uma... Hoje em dia, né? Na época do Inter, ele fazia a recomposição defensiva muito melhor do que hoje. Visivelmente está fora de forma. É um jogador muito lento. E o Santos jogando em transição em velocidade, eu imaginei que teria muito problema por ali. E o Colorado, né? Achei o Colorado, Nestor e Patrick, esse trio, daria muito trabalho na parte defensiva, porque o Colorado ele sai muito da posição dele. O Nestor, ele não é um jogador combativo, né? Então, e o Wellington ali pela esquerda, apesar de ser o lateral um pouco mais completo que a gente tem no elenco, na lateral esquerda, ele tem uma deficiência ainda na marcação, mas completamente normal, ainda novo, né? Então, eu achei que o São Paulo teria muita dificuldade, né, nessa parte. Só que o primeiro tempo do São Paulo é muito melhor do que o segundo, por exemplo. Mesmo com essa escalação que eu achei que tinha sido um pouco inadequada. E na verdade, assim, o São Paulo deu uma certa sorte, entre aspas, com relação à escalação do Santos, porque o Santos ele acaba vindo para o jogo sem usar pontas propriamente ditas, né? Ele vem com um tripé no meio de campo ali, com o Fernandes, o Zanocelo e o Felipe Jonathan, com o Júlio, que vinha partindo mais dos lados do campo nas outras partidas, acaba jogando um pouco mais centralizado, e quando ele cai por lado, ele tende a cair mais para o lado esquerdo, e com a dupla de ataque ali, né, o Batistão e o Marcos Leonardo. Então acabou tendo essa vantagem para a recomposição do Patrick, que acabou não tendo tanta sobrecarga ali daquele lado direito, né, o Baptistão que caía ali pelo lado direito algumas vezes não era um cara tão veloz e o Santos não povoou tanto as laterais do campo quanto a gente imaginou que poderia, né, antes do jogo começar. E isso é uma coisa que eu gostaria de comentar, inclusive, que o primeiro gol do São Paulo sai de um lugar onde a maior parte das boas jogadas do São Paulo saíram, né? Ali pelo lado esquerdo, participação do Wellington, naquele momento do Patrick, o Éder faz uma boa proteção ali com um bom passo para o Patrick, e o São Paulo em outros momentos do jogo se criou muito mais por ali do que pelo lado direito. Né? Eu queria ouvir de você por que você imagina que, mesmo tendo um certo equilíbrio da bola caindo dos dois lados, quando chegou na esquerda o São Paulo conseguiu criar mais algo a ver com os jogadores do São Paulo que estavam por ali ou com a marcação do Santos? O Santos ele tentou espelhar o time do São Paulo, né? Tentou jogar da mesma maneira que o São Paulo joga, em termos táticos, para travar o jogo. E em certos momentos até conseguiu. Nesse primeiro gol do São Paulo, o detalhe mais importante para mim são as inversões. A bola sai do Colorado e vai pro Rafinha, se não me engano, ele toca pro Igor Gomes, o Igor Gomes vira o jogo novamente, sai o cruzamento pro Caleri fazer o gol. O São Paulo, ele falha muito em não fazer essas inversões. E nesse jogo, no primeiro tempo, principalmente, o São Paulo inverteu muita jogada. No momento do gol mesmo, o Perecini fala para mim, o São Paulo tá invertendo o jogo. Aí o Igor Gomes inverte o jogo e sai o gol. Não é coincidência. Porque quando você inverte o jogo, você pega o adversário com as calças caindo. Então, o São Paulo precisa aproveitar mais esse tipo de lance. Eu acho que o São Paulo criou mais pela direita por causa da marcação do Santos. Na esquerda, tava o Felipe Jonathan fazendo meio com a dobradinha ali com o lateral esquerdo deles. Então, o São Paulo pouco não. O São Paulo até tentou jogar muito por ali, mas conforme o Santos jogava com uma dobradinha ali, dobrava em cima do Rafinha, em cima do Igor Gomes, e o São Paulo não conseguia criar tanto pela direita. E mais pela esquerda do ataque nosso e da direita do ataque deles, o São Paulo tinha um espaço maior,
Não é à toa que o outro lance também muito bonito, que sai de uma invertida de jogo do Rafinha para o Igor Gomes, e o Igor Gomes toca para o Calleri, e o Calleri não consegue chutar em cheio na bola. É um lance lindo, assim, de almanaque se sai o gol, né? Mas não saiu, infelizmente. Né, a ajeitada do Igor naquele lance pro É muito Calleri é de cinema, uma lindo. coisa maravilhosa, assim, que qualquer jogador ali com um pouco menos de visão de jogo tentaria jogar de cabeça pra dentro do gol, E é tentar uma bater bola de difícil, primeira né? ali. Se o cara Não, bate a de bola primeira muito ali, difícil. provavelmente ele isola a bola. Sim, sim. E não, e o jeito que o passe chega, não só a ideia que ele tem, mas o jeito que o passe chega, é muito boa. O Igor Gomes, a partir do momento que começou a receber algumas críticas, decidiu calar todo mundo, apesar de que algumas pessoas continuam insistindo de Ah, que ele isso é é verdade. bagre, de que ele não tem que jogar. Mas eu concordo com você muito com relação a essa marcação do Santos, porque você tem no losango deles, de um lado, o Felipe Jonathan e de outro, do Zanocelo. E enquanto, ao mesmo tempo, do lado que está o Felipe Jonathan, você tem dois jogadores que não são tão agudos, que é o Né? Igor e o Rafinha. Então eles Jogadores que não atacam associam a mais, né? profundidade. Não atacam tanta profundidade, com tanta agressividade, não tentam ir tanto ao fundo. Enquanto do outro lado você tem o Zanocelo, que não marca tanto o lado do campo, marca mais a parte de dentro, e jogadores que aproveitam muito o lado do campo. Então acho que foi uma vantagem que o São Paulo conseguiu ter ali no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o São Paulo acaba, né, por mais que tenha tido controle do jogo, em alguns momentos acaba deixando o Santos mais com a bola ali, um pouco levando um pouco de perigo vez ou outra. O São Paulo, na Mas verdade, a maior parte do primeiro tempo tem o controle do jogo, né? mas isso foi meio que estratégia mesmo. A partir do momento que o São Paulo faz o gol no início do jogo, a estratégia do São Paulo era justamente dar a bola para o Santos para sair em transição rápida, porque o Santos com a bola no pé pouco criava. O Santos com a bola no pé pouco cria. A, a ideia do jogo do treinador antigo do Santos ainda é muito permanente no clube. Se eu não me engano, o Santos chegou na liderança do campeonato, acho que com 35, 36% de posse de bola. Então, é um time que joga em transição o tempo inteiro, mesmo na Vila Belmiro. E por isso que o São Paulo resolveu dar a bola para eles, para poder sair em transição. O São Paulo também tem uma transição muito rápida. E o Wellington, conforme você falou, o Wellington ele é muito agudo. Né? É até um defeito às vezes, porque ele sempre tenta a jogada, sempre tenta a jogada. E às vezes acaba perdendo a bola. Mas hoje, no primeiro tempo, ele tentou quase todas. Né? E quase acertou quase todas. Foi, e ele teve bastante vantagem ali sobre o Zanocelo e às vezes sobre o Maddison, até porque o Maddison, por mais que seja um lateral muito bom no apoio, ele acaba deixando bastante espaço nas costas, tem uma dificuldade em diminuir espaço, mas mesmo com esse domínio do São Paulo, a gente acaba tendo um momento ali em que o Wellington, que estava muito bem no jogo, acaba falhando, né? O Batistão consegue ganhar dele no corpo duas, três vezes no mesmo lance, né? Que infelizmente no duelo entre os dois, o Batistão é um cara muito mais físico, é um cara que tem um porte ali para fazer o duelo, e ele acaba fazendo um cruzamento que eu não sei dizer se foi um ótimo cruzamento, se foi um cruzamento ali de mais sorte, porque o Jandrei acaba dando uma pequena falhada também. O Marcos Leonardo entra nas costas do Arboleda e acaba saindo o gol do Santos. Eu queria saber a sua visão aí sobre o gol. Foi falha do Wellington, foi falha do Jandrei, a Arboleda dormiu, o que você achou? O, assim, olhando o lance pela TV, você vê bastante falhas. Né? Do estádio, eu tive a sensação nítida de falha do Wellington e do Jandrei, né? Porque eu acho ainda que o Jandrei dava para pegar aquela bola. Pelo menos tocar nela e tirar um pouco do Marcos Leonardo. Porque o Marcos Leonardo já estava passando da Na bola. verdade o Jandrei toca na bola, né? Ele toca um pouco. Toca. Ele Assim. toca na bola, Por porque isso o que o Marcos Marcos. Leonardo estava inteiro na bola. Aí quando o Jandrei toca, ele acaba chegando mais com a coxa nela. Inclusive, o Marcos Leonardo tem muito mérito nesse lance, porque a Uhum. bola tá nitidamente em direção à mão dele, depois que o Jandrei toca. E ele levanta o braço e consegue arrastar a bola pro gol sem tocar o braço nela, né? Porque do estádio a gente tem a impressão que não tocou na bola do Jandrei e a bola passa direto. Não, É, ele dá um toque de leve que talvez seja até pior, que a gente vê que ele consegue, ele uhum. tava ali no lance, ele consegue chegar, mas o toque dele ele é muito fraco, ele não é suficiente para tirar a bola ali do perigo,
e acaba saindo o gol do Marcos Leonardo no momento que o São Paulo pouco É um corria pecado, riscos. né? Foi um É, pecado porque o São Paulo, no primeiro tempo, o São Paulo correu, assim, nenhum risco de sofrer o gol, nenhum. A não ser em bolas paradas, o São Paulo estava fazendo faltas muito bestas na entrada da área, só que nenhuma falta levou algum tipo de perigo. Aí o São Paulo toma o gol no finalzinho do primeiro tempo, o Calheri dá entrevista falando que não pode, né? Tem que prestar mais atenção, tem que ter mais atenção, porque o São Paulo vai pro segundo tempo com a vantagem no marcador, você tem a condição de chegar no segundo tempo e jogar da maneira que você tem que jogar. E não é o que ocorre. O São Paulo vem para o segundo tempo e não consegue desenvolver o seu jogo da maneira que jogou no primeiro tempo. não, é completamente verdade. E uma coisa que eu achei interessante no segundo tempo é o papel que o Alisson faz no jogo, porque o Alisson ele entra no lugar do Patrick e ele entra muito bem no jogo no primeiro momento, né? Ele consegue encostar próximo da bola quando o time tem a bola, mesmo quando ela tá lá do outro lado, lá na direita. É assim, inclusive, que sai uma boa tabela dele com o Éder, que ele finaliza para uma defesa do João Paulo. E aí, logo em sequência, ele dá dois excelentes cruzamentos também pelo lado esquerdo, onde o São Paulo tinha muito mais espaço para jogar. O São Paulo dificilmente conseguiu criar bons cruzamentos ali pelo lado direito, mas pelo lado esquerdo ele dá dois ótimos cruzamentos. Acaba que depois ele entrega dois contra-ataques ali para o Santos. O pessoal acaba criticando muito mais do que enxergando ali os cruzamentos que ele deu, que foram muito bons. Um para um lance que o Caleri quase consegue fazer o gol, e o outro para um lance que, se o Luciano tem uns 2 centímetros a mais, ele consegue Verdade. dar uma ajeitada para o meio da área, que seria muito boa. Uma coisa que eu acho interessante é que muitas vezes a percepção da torcida com jogadores que são um pouco mais invisíveis acaba sendo muito mais voltada para os erros, né? Era assim com o Igor Gomes, que agora assumiu um papel muito mais protagonista, está mostrando, né, muito serviço, e acontece com o Alisson, que é um cara que desde o dia 1 da sua contratação ele foi criticado, né? Então, por mais que tenha feito bons jogos, maus jogos, ele é tratado como um jogador quase que inútil por parte da torcida, e a gente sabe que não é bem assim, né? Queria só dar uma pincelada sobre isso, ouvir um pouco que você tem a dizer. O Alisson, ele é um operário, né? Mas ele é um operário que ele chega muito na frente. Ele cria bastante chance para o São Paulo. É um jogador que eu, particularmente, não fui a favor da contratação, porque achei que ele fez um ano terrível no Grêmio ano passado. Mas desde que ele chegou aqui no São Paulo, ele vem sendo importantíssimo. Vem sendo um dos melhores jogadores, se não for o melhor. Porque ele fez um Campeonato Paulista muito bom. Fez um Campeonato Paulista muito bom. É um jogador que dá a válvula de escape para o São Paulo, que dá aceleração de jogo, coisa que o São Paulo não tem. O São Paulo não tem esse tipo de jogador. Então ele é praticamente o único jogador, junto com o Marquinhos, que dá esse acelero no jogo, que acelera o jogo. E em termos de criação, ele cria bastante também. Mas é igual você falou, quando a torcida pega no pé determinado jogador, é difícil de parar. Por exemplo, com o Igor Gomes, do nosso lado, a galera macetando o Igor Gomes. E eu, na minha cabeça, tinha que o Igor Gomes estava fazendo uma das melhores partidas novamente. E aí a gente fica, pô, caramba, será que eu tô vendo o jogo certo? Só que aí eu chego no rádio e o pessoal da rádio tá lá comentando ele como o melhor do jogo também. Então a gente fica, caramba, como é que a torcida não vê isso, cara? Porque ele vai para jogar, ele tava jogando de meia direita, ele joga bem de meia direita. Depois o Igor Gomes, depois ele vai para primeiro volante, ele jogou bem de primeiro volante, errou alguns passes, normal. Depois ele vai para a posição do Nestor e ele joga bem de novo. A mesma coisa o Alisson. O Alisson ele entra para substituir o Patrick, justamente porque é perceptível ali na parte esquerda do São Paulo, que o São Paulo vai ter dificuldade na marcação. E o Alisson entra, recompõe bastante, consegue fazer essa recomposição defensiva melhor que a do Patrick e consegue criar lances que o Patrick não criou no primeiro tempo. Mas é um jogador, como é que você disse, já está meio marcado, né? Então fica cada vez mais difícil. Mas é muito bom jogador e vai ser importante para o ano de São Paulo aí, certamente.
Com certeza. E um outro jogador que parece que tá conseguindo dar a volta por cima com relação a essa marca que a torcida fica de vez em quando é o Diego, né? O Diego hoje Ah, outra tem sido o partida. melhor zagueiro do São Paulo e hoje, assim, uma partida incrível dele, fazendo muitas, muitas e muitas antecipações excelentes, assim, porque a gente sabe que antecipação é um lance relativamente perigoso, porque se você erra a antecipação, o seu adversário já tá nas suas costas uns 2 passos para frente. Então, ele foi muito bem nas antecipações e hoje eu diria que é indiscutivelmente o melhor zagueiro do elenco do São Paulo, né? Ah, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Hoje, ele é com sobras o melhor zagueiro do São Paulo. Tem um lance que eu acho que o Igor Gomes erra na saída de bola Que e é o o lance Santos que ele sai no corta. contra-ataque e ele dá um carrinho e tira a bola do zagueiro com uma facilidade, cara. Com uma, assim, fácil. E é o lance que ele se machuca até, né? É o lance que corta, ele toma uma joelhada aqui no É, eu supercílio. pensei, eu pensei que era joelho vindo lá de cima, eu já fiquei, ih, caramba, Foi, foi. Não, não, não. puxada, né? É o joelho do Aí, adversário na cabeça dele mesmo. e tecnicamente, na saída de jogo é chovendo molhado, porque ele joga muito nessa parte, ele arma a equipe muito lá de trás. Faz inversão de jogo que o Arboleda não consegue. O Arboleda, quando ele recebe a bola, ele tem uma dificuldade enorme para ajustar o corpo para dar o passe. Então ele telegrafa muito o passe, né? Já o Diego Costa, não, ele tem uma facilidade de jogo muito grande. Hoje é discutível, indiscutível. Ele é o melhor zagueiro da equipe mesmo. E é surpreendente, porque não que eu não imaginava pela qualidade dele, acho que um jogador já sempre, desde a época do Diniz, achei um jogador excepcional, mas ele teve muita dificuldade de lidar com as críticas, né? A partir do momento que vieram as primeiras críticas e nem tinha torcida no estádio, ele caiu muito forte mesmo. Falhou naquele jogo contra o Fortaleza. Aí o ano passado dele foi terrível, ele praticamente não jogou com o Crespo. Mas Sem esse ano, confiança, né? é, com a confiança que o Rogério deu para ele, pelo visto ele foi recuperando aos poucos também. Não foi algo assim que ele já chegou jogando. Teve alguns jogos que a torcida também pegou no pé dele no início, mas agora não tem nem como pegar no pé. O que ele tá jogando é impressionante mesmo. Realmente, assim, ele termina o ano passado em baixa. Começa esse ano a torcida lidando com ele como lida ainda com o Igor Gomes. Pô, vai insistir nesse cara, esse cara entrando, querendo aposentar um jogador de 21 anos. Né? Isso eu acho Mas é assim, impressionante. né? A gente sabe que na primeira falha que ele tiver, e ele vai ter até o final do ano, ele vai ter falha. É óbvio isso. A É, primeira falha que ele tiver, as críticas vão voltar, mas isso não pode, né? Porque é o jogador que, pô, pro ano do São Paulo, ele é muito importante, cara. Muito importante mesmo. uhum. E a gente vê a nuance desse tipo de comportamento, né? Que, assim, eu acho chato a gente reclamar da torcida, porque cada um torce do jeito que quer e tudo É, mais. exatamente. Mas eu acho que, às vezes, algumas avaliações elas são um pouco complicadas, porque elas fogem um pouco do que é a realidade. Hoje a gente teve mais uma vez os gritos no estádio por Luciano, 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 que fez o gol. Claro, a gente já vai falar do gol, né, do lance mais polêmico da partida, mas que é um jogador que eu gosto muito, que para mim, se eu escalasse o time de São Paulo, seria meu titular, mas hoje não justifica ser pedido pela torcida em coro. Né, por mais que entregue muita coisa, acho que hoje não tem justificado que se peça por ele em coro na arquibancada. Não sei o que você pensa do assunto. Complementando, né? Eu também penso dessa mesma maneira. Eu acho o Luciano, se ele completinho, 100%, eu acho que ele é titular do São Paulo. Mas hoje o Éder, ele vem jogando muita bola, viu? O primeiro tempo do Éder é muito bom mesmo. Ele não faz o gol, não participa do lance do gol. E às vezes isso acaba causando uma impressão que o cara não tá produzindo por ser atacante, né? Mas ele fez o gol lá em Bragança e ele jogou uma bola muito boa hoje. E aí, conforme. Não era para tipo, para pedir o Luciano. Não era jogo nem para estar pedindo o Luciano ali até o momento, né? Pode ser mais para frente, você pedir ele. Eu também não gosto de pedir jogador, porque você acaba prejudicando quem tá lá em campo. Sim. Mas é igual você falou, né? Tinha 36 mil hoje no Morumbi, plena segunda-feira. A gente criticar a torcida é também demais, né? Mas tem Sim. alguns detalhes, pequenos detalhes, que a gente fala aqui, que não é uma crítica.
descer a linha na torcida, não é uma forma de descer a linha, nem mandando, nem explicando como tem que torcer, nem nada do tipo. Mas não era o momento, né? O Luciano entra no jogo e ele pouco acrescenta ao time. O time não joga mais porque ele entrou no campo hoje. O São Paulo, até depois da entrada dele, o São Paulo passou a criar bem pouco. Só fez o lance do pênalti, praticamente. Se a gente for pensar aqui com racionalidade, só teve o lance do pênalti depois que ele entrou. Não é por causa dele também. O São Paulo também cansou, o São Paulo veio de viagem e tal. Mas não é só porque ele vai entrar, vai solucionar o ataque do São Paulo. Não é porque ele fez o gol agora que ele também é a solução do São Paulo. Tem que ter um meio termo nisso, porque é um jogador que também vai ser importante, o Éder é importante, todo mundo é importante, ainda mais o São Paulo vai jogar em 3 competições. Vai prezar e vai jogar todo mundo, como o Luciano jogou na Sul-Americana, né? Mas às vezes a gente fica meio sem entender, pô, toda hora pedir Luciano, toda hora pedir Luciano. Bem, é bom jogador mesmo, mas às vezes não é o jogo para ele, né? E o segundo gol do São Paulo, já vamos para ele, já que ele é bastante polêmico, mas eu gostaria de comentar uma coisa antes do gol. Quando acontece o lance que resulta no pênalti, o gol do São Paulo estava sofrendo uma certa pressão, né? Já tinha tido uns 2, 3 lances onde o Santos tinha conseguido contra-ataques 3 contra 3 ali, às vezes 3 contra 4, com vantagem numérica para a defesa do São Paulo, mas ainda assim com uma certa velocidade para o Santos. O Rodrigo, Rodrigo Fernandes do Santos? Acho que é Rodrigo, se eu não estiver enganado, tem uma chance de finalização um pouco mais limpa. Você acha que o São Paulo mais cansou? Você acha que teve muito erro técnico ali que gerou essa espaço? Eu sei que tem um momento de contra-ataque que o São Paulo parece que se empolga um pouco com o jogo e acaba se soltando bastante pro ataque em determinado momento e sofre um contra-ataque que no numérico é quase mano a mano. Mas isso acontece porque cansou fisicamente, se desconcentrou um pouco da partida, se empolgou com alguma possibilidade de fazer uma pressão. Eu acho que é um pouco de cada, e também tem um adversário do outro lado, né? O Santos veio para tirar a velocidade do jogo em determinado momento, porque o Santos começa a tocar a bola no segundo tempo para tirar a velocidade do São Paulo. O Santos consegue manter uma posse de bola mais no campo de ataque, com inversões de jogo também. Só que o Santos, apesar de todo isso que a gente falou, o Santos não chegou de maneira tão efetiva ao gol do Jandrei, né? Teve esse lance que você falou, que ele chuta para fora, mas se você for analisar no todo, o Santos pouco criou, né? Pouco chegou até a meta do Jandrei. Mas o São Paulo, no segundo tempo, ele volta um pouco abaixo, não sei se ele volta ligado no início do segundo tempo, só que depois ele dá uma desligada, igual eu falei, e ele dá uma caída mesmo. Eu não sei se é fisicamente, eu não sei se era a estratégia de dar a bola para o Santos para sair no contra-ataque. Eu acredito que não, porque o São Paulo precisava ganhar o jogo, jogando dentro do Morumbi. Então, é um conjunto de várias coisas, né? Porque tem um adversário do outro lado que impõe dificuldade no seu jogo, tem um cansaço natural da viagem que foi para a Bolívia, é um jogo com altitude, mesmo que não seja uma altitude assim que você não foi para jogar contra o The Strongest lá em La Paz, mas é uma altitude ainda, né? Os jogadores sentem bastante, tem essa viagem. Então, eu acredito que seja uma queda física momentânea mesmo do jogo. Espero que seja, porque o São Paulo no segundo tempo, depois dos 2, 3 lances que o São Paulo criou ali no início do segundo tempo, o São Paulo pouco existiu, pouco criou, né? A gente fica com a imagem do primeiro tempo, que foi um jogo melhor do que o segundo tempo do São Paulo. Para mim, ficou devendo um pouco.
acho que inclusive a dupla de ataque do Santos no segundo tempo começa a dar muito mais trabalho para a defesa do São Paulo. O Arboleda acaba tendo que perseguir o Marcos Leonardo em diversos locais do campo, persegue É, bem o Marcos Leonardo, mas acaba fazendo algumas faltas ali que às vezes não precisa também. Enfim, e é uma dificuldade também, quando ele sai para perseguir, fica um buraco muito grande e ele não consegue compor nesse buraco. E aí vira um efeito dominó, né? com certeza. Mas nesse momento aí a gente tem a grande polêmica da partida. Tem uma disputa de bola entre o Alisson e o Marcos Leonardo, né? A bola sai ali por lateral. O Bandeira aponta a lateral para o Santos. O juiz reverte. O Bandeira aponta a lateral para o São Paulo. O São Paulo cobra o lateral, sai em velocidade para frente, consegue fazer um cruzamento para a área que acaba sendo interceptado com a mão e sai o pênalti, tudo. Tem VAR, tem polêmica, tem cartão amarelo, né? O pessoal acha que vai impedir o árbitro de ir para a cabine do VAR, fazendo rodinha em cima dele. E o Luciano bate muito, muito, muito bem o pênalti. Eu queria saber o que você acha desse lance do pênalti, do lateral. Muita gente falou que foi falta ali, mas eu acho que aí passa longe, né? Ah, Acho que falta. passou longe. Mas tem um lance ali do lateral, queria saber o que você achou da polêmica, porque o Edu Dracena já deu declaração na coletiva falando sobre o Santos ser prejudicado recorrentemente pela arbitragem. O perfil oficial do Santos fez post falando sobre prejudicado e etc. Queria saber o que você achou do lance como um todo. O Santos ir atrás da reclamação, reclamar da arbitragem, ele tá no direito deles, né? Quando o São Paulo é prejudicado, a gente também cobra uma situação mais enérgica da diretoria e quase sempre nunca ocorre. Nesse lance específico, a bola bate no jogador do Santos antes de sair e eu não tenho a imagem que a bola tinha saído ou não, mas um amigo meu falou que a outra imagem mostra muito claro que a bola já tinha saído quando o Rafinha, não era o Rafinha? Coloca o pé na bola. É o Alisson? Então, o Alisson, na hora que ele coloca o pé na bola, já tinha saído. A bola nitidamente bateu na cara do Santos na hora de sair. O São Paulo cobra rápido e sai o pênalti. Mas na hora que não sai o pênalti, né? O lance é nítido que bate na mão do jogador do Santos. Sim. E ele não dá. Nem o Bandeirinha dá. E fica... É nítido o lance e eles não dão. Para se ter ideia, o goleiro do Santos sai no desespero porque ele viu que bateu na bola no jogador dele. Então ele já sai desesperado cobrando um lateral, sendo que não pode voltar o lance. E o juiz não. O juiz precisa ir no VAR para ver o lance. Aí, tudo bem, a diretoria do Santos está no direito dela de achar que foi prejudicado, tudo bem, pode ir atrás, mas nem o juiz não dá aquele pênalti que é claríssimo. Claríssimo. O juiz não dá. Ele só dá depois que ele vai no VAR, tá muito claro que ele foi pênalti. Então, a gente falar de arbitragem, o São Paulo vai ser prejudicado, o Santos vai ser prejudicado, o São Paulo vai ser beneficiado, o Santos vai ser beneficiado. Acaba meio que trocando pontos aí durante o campeonato. Mas se a gente for analisar durante o campeonato inteiro ano passado, quem foi mais prejudicado, você pode levantar aí. Pode levantar. Vai ver o tanto de lance de que o São Paulo foi prejudicado. Tanto de lance que o VAR foi chamado para o São Paulo e deram contra o São Paulo. É nítido isso, é números. Você pode precisar. Se tiver uma tabela aí falando contra erros de arbitragem, você vê o tanto de erro que tem contra o São Paulo. Mas o Santos está no direito dele, não tem para onde correr, né? Sim, eu acho que independente do lateral, porque a gente, eu vi a imagem mais aproximada, de um outro ângulo, a bola realmente sai antes do Alisson tocar nela. Mas a gente tem esse lance, o lance do pênalti como um todo, a gente vê como o nível da arbitragem aqui no Brasil tem sido muito baixo, isso é chover no molhado, mas tem sido muito baixo por duas questões, né? O primeiro é, no lance do lateral, é claro que, por mais que tenha sido lateral para o São Paulo, é complicado que o Bandeira marque para o Santos, porque é uma coisa que o João Paulo reclama na saída do jogo, que quando o Bandeira devolve o lateral para o São Paulo corretamente, o time do Santos tinha todo saído para esperar a cobrança do lateral que tinha sido marcado para ele. Então,
por mais que a marcação seja correta, né, o Santos não foi prejudicado pela decisão da arbitragem. Mas a gente não pode ter uma arbitragem que influencie na decisão dos jogadores dessa maneira. Uhum. Ao mesmo tempo, o juiz não queria marcar o pênalti. O juiz não queria marcar o pênalti. Não Ele estava queria. torcendo pro VAR não chamar, por quê? Porque é o clássico, tá 1-1. Clássico quando empata é sempre bom pro árbitro. Sempre bom pro Nossa, árbitro quando o clássico mas empata. se ele pudesse, ele nem iria no VAR, se não fosse um lance tão absurdo, porque foi muito absurdo, e o bandeirinha não dá nada. O bandeirinha fica calado, vai lá pra bandeirinha de escanteio, vai cobra escanteio. Pô, claramente foi pênalti, pô. A gente lá de cima consegue olhar, o cara dali não consegue. Pô, claramente ele não queria dar o pênalti, mas isso ninguém ia falar. Tem, né? Fazer o quê? Não queria. A sorte é que tem o VAR, porque o pênalti foi escandaloso. Inclusive depois que o São Paulo faz esse gol, o São Paulo acaba sofrendo pouquíssimos riscos também, né? Depois desse gol parece que é meio um balde de água fria ali pro Aí o Santos. O São Santos Paulo tem se dois posiciona, né? escanteios. O São Paulo faz faz o posicionamento, acho que coloca duas linhas de quatro bem definidas, sobra o Calheri e o Luciano um pouco mais, e aí o São Paulo pouco sofre, também entra o Pablo, né? O Pablo recompõe naquela parte de centro do meio de campo, o São Paulo estava em deficiência, e o São Paulo praticamente não sofreu nenhum tipo de lance que fosse, o Santos poderia empatar. O São Paulo mereceu a vitória hoje. Eu acho que tem algumas pessoas falando que o São Paulo foi beneficiado pelo VAR, foi ajudado pelo VAR, mas o São Paulo mereceu a vitória sim. Se você for comparar, o São Paulo teve 3, 4 chances de gol, o Santos praticamente só teve aquela que o Santos fez o gol mesmo. Exatamente, eu concordo plenamente. E aí, para a gente já ir caminhando para o encerramento do vídeo, a gente tem aqui o São Paulo 8 jogos seguidos em casa com vitória, né? O 8º jogo seguido em casa com vitória. E essa semana viaja para o Chile para enfrentar o Everton. Queria saber, só para a gente encerrar o vídeo, uma perspectiva. O São Paulo deve acabar indo com o time misto, já está com a pontuação relativamente encaminhada. Queria saber a perspectiva para o próximo jogo, se o São Paulo deve poupar, não deve, como que você imagina? O dos 8 jogos no Morumbi, eu postei uma vez no Twitter, é muito difícil jogar contra o São Paulo no Morumbi. É muito difícil. Mesmo o São Paulo nessa má fase que o São Paulo enfrenta há 10, 12 anos, é muito difícil ainda jogar no Morumbi. Você vê o Corinthians em Campeonato Brasileiro, não ganha da gente no Morumbi de jeito nenhum. Em campeonatos, em todos os campeonatos se contar, é desde 2015 que não ganha. Corinthians. Então, sempre quando falam de tabu, falam deles, não falam do nosso. Mas é muito difícil jogar no Morumbi. São Paulo, durante o ano todo, tem poucas derrotas dentro do seu próprio estádio. E se transforma numa virtude para o clube, porque o São Paulo precisa sair dessa fase. Né? O Morumbi é um aliado para tentar sair dessa fase terrível que a gente vive há não sei quantos anos. Para o jogo de quinta-feira contra o Everton, cara, eu acredito que o Rogério Ceni vai poupar, porque um empate lá no Chile adianta muita coisa para o São Paulo. O São Paulo fica precisando de uma vitória simples aqui no Morumbi, ou até mesmo pode se classificar dependendo dos resultados. Então, um empate lá é excelente para o São Paulo. Né? Então, olhando assim para a tabela e olhando para o que o Rogério deve pensar, eu acredito que ele vai poupar sim. Não sei se vai com o time inteiro reserva, eu não iria. Eu acho que o empate seria importante, até porque sobraria ou uma vitória mais ainda, porque aí sobraria 2 jogos da Sul-Americana para você fazer experiências aí. E tem um clássico no meio desses 2 jogos. Tem um clássico contra o Corinthians, então teoricamente você poderia mandar totalmente as reservas jogar o jogo do Morumbi e você focar inteiramente no clássico. Então, é importante para o São Paulo ganhar esse jogo de quinta-feira, mas pensando na temporada inteira, eu acredito que o Rogério Ceni vai poupar, e não é pouco não, acho que ele vai poupar bastante. Mas eu não pouparia tanto a equipe, eu levaria alguns titulares, como o próprio Diego Costa, o próprio Léo, não jogou hoje o Léo,
então é uma opção para quinta-feira. O Luciano, que entrou no segundo tempo hoje, talvez seja titular na quinta. Tem alguns jogadores importantes que devem ser titular na quinta. Hoje ele não, hoje ele entrou com o Patrick. Talvez seja avisando o Alisson para quinta-feira. Então, Para garantir já a classificação, provavelmente. isso. Eu penso dessa maneira, né? Se eu fosse o Rogério, eu pensaria em garantir a classificação já nesse momento, para não correr nenhum tipo de risco. Porque vai se São Paulo se complica no Chile, né? E já sabe, né? A gente para sofrer vexame é terrível, né? Ainda mais com o clássico no meio das partidas, é muito importante que o São É Paulo muito possa importante. poupar nas partidas da Sul-Americana que ficarão em volta do clássico, com Exatamente. certeza. Bom, mas antes de pensar na próxima vitória, na próxima partida, a gente vai dormir feliz com a vitória no clássico de hoje, né? Com certeza. Hoje o São Paulo alcançou a quinta colocação na tabela, empatado ali com o Curitiba e com o próprio Santos, né? Que poderia ter pleiteado a liderança hoje, mas no Morumbi não tem como, né? E é isso aí. Queria te agradecer, Mozart, pelo vídeo, por todo conhecimento que você sempre traz aqui pra gente. Eu que E agradeço. vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, que vai ser na quinta-feira, no jogo contra o Everton. Isso aí. Valeu. Tchau, galera. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.